Enfim, é uma grande honra poder estar aqui nesse dia para podermos dialogar sobre essa temática, que é sobre cosmovisão e pentecostalismo. Não teríamos um outro tema mais importante do que esse, daquilo que venho trabalhando nos últimos anos, e é um momento propício, notadamente para refletirmos cada vez mais sobre a presença pública da teologia pentecostal, a fim de discutirmos alguns assuntos que são caros para a sociedade, e como nós, que somos pentecostais, podemos contribuir para essas discussões de maneira mais abrangente. Então, basicamente, esta será a proposta que irei abordar aqui nesse dia, e vou começar já a fazer a transmissão aí dos slides, para melhor compreensão desta temática, né? Então, o tema geral é cosmovisão e pentecostalismo, e o subtítulo é a teologia pentecostal na esfera pública. Por que essa temática? A temática de cosmovisão é uma temática que comecei a trabalhar, não é de agora, já venho trabalhando com a discussão, a pesquisa, e mais propriamente com a produção literária na área de cosmovisão nos últimos 14 anos, e ao longo desse período eu tenho feito aí, e visto como se trata de um conceito importante, mas ao mesmo tempo nós precisamos também fazer uma revisão conceitual e também teológica para fazermos uma adequação ou uma reflexão à luz do pentecostalismo. Então, basicamente, esta é a nossa proposta desta temática. É claro, nós vamos seguir aqui um nível de exposição que possa contribuir com os estudantes, com o corpo docente também da FAESP, a fim de podermos aqui, primeiro, trazer alguns conceitos, ou conceito histórico e filosófico do que seja cosmovisão. Vamos também trazer uma abordagem um tanto quanto crítica, porque dentro de uma semana teológica nós precisamos fazer aqui algumas inserções e algumas contribuições, e depois de fazermos essa análise conceitual do que seja a cosmovisão, quais são os pressupostos de uma cosmovisão, e mais especialmente de uma cosmovisão cristã, nós vamos partir para fazer uma análise da contribuição do pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? Será que a fé pentecostal, de algum modo, ela pode ser considerada como uma cosmovisão também? E se é uma cosmovisão, quais são as premissas que nos remetem a essa abordagem da fé pentecostal como uma cosmovisão? E se ela é uma cosmovisão, existe algum distintivo e alguma característica que a distingua do protestantismo de forma mais abrangente, mais especialmente da fé reformada? E, por fim, vamos tratar de uma discussão acerca de uma abordagem que envolve a presença da teologia pentecostal na esfera pública. Em outras palavras, a teologia pentecostal, ela pode contribuir com discussões de natureza pública? Ou será que a teologia pentecostal, ela trata basicamente de questões doutrinárias, dogmáticas, e que dizem respeito à espiritualidade, à eclesiologia, e mais especialmente da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo? Então, é nesse curso que gostaria de refletir com vocês aqui nessa noite, no tempo que temos. Primeiro, vamos começar com o conceito do que seja a cosmovisão. Existem aí vários conceitos que estão expostos em diversas obras, e é claro, aqui o ponto inicial, a observação inicial que gostaria de fazer, é que a própria definição do que seja a cosmovisão, ela envolve uma discussão muito ampla. Tanto que o conceito de cosmovisão, ele é aplicado em várias áreas do conhecimento. Ele tem uma discussão histórica, ele está muito presente na discussão filosófica, tem uma discussão também de nível antropológico, até mesmo na psicologia. O próprio Freud, ele escreveu acerca de uma cosmovisão. Aliás, ele não aceitava a ideia da formação de uma cosmovisão, muito menos na psiquiatria, e também a própria discussão de cosmovisão, que mais recentemente ela
nas últimas décadas, começou a ter uma abordagem dentro da perspectiva teológica. Então, a afirmação inicial que se coloca aqui é que, óbvio, dentro dessa exposição, desse tempo que nós temos para tratar do assunto, nós não poderíamos e não conseguiríamos abordar toda a extensão do conceito cosmovisão. Tanto assim, para nós percebermos como o conceito ele é amplo e pode ser aprofundado com o tempo, e eu indico aí algumas obras para que você possa aprofundar nessa temática. Um desses livros, para mim, o melhor livro que aborda a questão conceitual é esse livro do David Noble, que ele aborda a própria história do conceito. Ele faz um regresso histórico, fazendo uma análise dos principais expoentes filosóficos do conceito cosmovisional, e, por fim, ele vai fazer uma abordagem teológica à luz daquilo que os pensadores cristãos produziram. Então, só para nós percebermos que um livro somente abordou toda a conceituação do que seja cosmovisão. Um segundo livro, que é esse que está no canto, é o livro mais conhecido, que é o livro do James Sire, Dando Nome ao Elefante, que ele também vai tratar a cosmovisão como um conceito. Ele também vai abordar especialmente essa abordagem conceitual do que seja cosmovisão. O James Sire, ele tem um outro livro que é mais conhecido, que é O Universo ao Lado, que ele não vai abordar profundamente o conceito de cosmovisão. Ali ele vai apresentar um catálogo de diversas cosmovisões e as suas principais características. E, por fim, eu indico também esse livro aqui, um livro que tive a oportunidade de ser o coautor, que é Cosmovisão Cristã, Reflexões Ético-Contemporâneas a partir da teologia armínio-wesleyana, que foi editada pelo Vinícius Couto, e eu contribuo nesse livro com um capítulo falando sobre o cristianismo e a universidade. Então, aqui é exatamente para destacar que se trata de um conceito amplo, mas em linhas gerais, para nós iniciarmos aqui a nossa reflexão nessa semana teológica, a ideia de cosmovisão é uma tradução de uma palavra alemã, que é a Weltanschauung, que significa nada mais, nada menos do que modo ou a forma de olhar o mundo. É um ponto de vista, é uma concepção do próprio mundo. É por isso que geralmente se utiliza a própria imagem ou de um olho ou de uma lente que possa identificar a maneira pelo qual uma pessoa ela filtra toda a realidade a partir de um determinado princípio, a partir de um determinado vetor, e a partir desse princípio ele vai conceber a própria existência, o próprio universo, a própria condição da vida humana. É claro que se trata aqui de um conceito inicial, tanto assim que ele vai ser aprimorado, nós teremos várias perspectivas na própria filosofia, como um dos primeiros a utilizar essa expressão, o próprio filósofo Immanuel Kant, que vai utilizar essa expressão, e depois nós temos uma abordagem que outros filósofos também vão dar, como o Dilthey, o próprio Nietzsche vai destacar esse ponto, o Edmund Husserl, e, por fim, nós temos filósofos até na área do pensamento científico, como Thomas Kuhn, que vai abordar essa questão de cosmovisão. Enfim, trata-se de um conceito bem abrangente que nós poderíamos aqui gastar um bom tempo somente para tratar da questão conceitual. Mas como o nosso foco é sermos bem objetivos, nós queremos ir direto ao ponto. De maneira bem objetiva, a questão da cosmovisão, como já disse, ele identifica um aspecto central de maneira que uma pessoa possa compreender toda a realidade. Isso gera, na mentalidade da pessoa, um conjunto de crenças, um conjunto de pressupostos que vão ser responsáveis com que aquela pessoa responda às grandes questões da vida. É por isso que se afirma que o propósito central de uma cosmovisão, quando nós temos uma cosmovisão que ela se propõe responder às grandes questões da vida, ela vai exatamente tratar nos grandes questionamentos, nas grandes bases daquilo que o ser humano precisa para compreender a sua vida e a vida das outras pessoas em si. Por exemplo,
Qual que é a origem do universo? Ou qual a origem do homem? Da onde eu vim? Quem eu sou? O aspecto da identidade. O que estou fazendo aqui? O aspecto do sentido da vida. O que aconteceu no mundo? Qual a razão do sofrimento? E para onde nós estamos indo? Em linhas gerais, o propósito de uma cosmovisão é tentar responder a essas grandes questões da vida humana. Mas aí, como isso se opera? Como se forma uma cosmovisão? Trata-se também de uma discussão bem aprofundada, porque ela envolve o campo da filosofia, da antropologia e da própria psicologia. Hoje existe uma área da psicologia de pensadores que estão trabalhando essa questão da cosmovisão. Mas, em linhas gerais, se afirma que nós formamos a nossa cosmovisão, os nossos pressupostos centrais, a partir de dois elementos importantes. Inclusive, essa imagem que aí está, a imagem que o Vinícius Couto utiliza no livro dele, Cosmovisão Cristã. E existem dois elementos que ajudam a formatar as bases conceituais da cosmovisão de uma pessoa. Não somente a base da cosmovisão individual, porque existe uma cosmovisão individual, que é o nível subjetivo da pessoa, mas nós entendemos também que a cosmovisão, ela forma uma visão coletiva na medida em que ela estabelece alguns princípios, alguns dogmas, algumas crenças, algumas formas de viver que vão ser adotadas por várias pessoas. Isso forma diversas cosmovisões que existem no mundo. E a forma como uma cosmovisão pode ser utilizada, pode ser aprendida por uma determinada pessoa, ela se dá através da razão, através de raciocínio lógico, através de argumentos, ou seja, nós assumimos e acreditamos em algumas coisas porque são questões plausíveis e isso acaba nos convencendo quando nós ouvimos um determinado argumento da história, da própria ciência. Isso, de certo modo, acaba formando elementos que vão embasar a cosmovisão que nós iremos adotar. Então, em certo sentido, nós temos realmente a razão como um aspecto que ajuda a formatar uma cosmovisão, mas, ao mesmo tempo, nós temos também a própria experiência, a experiência de vida, a experiência religiosa. Também é um elemento que forma a nossa cosmovisão. Aliás, aqui está um ponto que é bem interessante, daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, que é em que medida mais se contribui para a formação de uma cosmovisão? Seria a razão ou seria a própria experiência? Nesse momento eu não quero antecipar aqui, mas o fato é que a formação de uma cosmovisão, principalmente no nível individual, ela leva em consideração um aspecto racional, mas leva em consideração também a própria experiência. Imagine, na medida em que nós vamos avançando, nós vamos ficando mais velhos, obviamente que todos esses aspectos vão mudando a nossa perspectiva sobre a própria vida, sobre o modo como nós vivemos. Obviamente que a leitura, os argumentos, as leituras que nós fizemos contribuem para isso. Mas as experiências de vida, mais especialmente a experiência religiosa, nos ajuda a formatar aquilo que vai decidir a forma como nós tomamos as nossas decisões. E aqui está um ponto central. Quando nós falamos de cosmovisão, a ideia de cosmovisão é que ela se contrapõe diretamente à ideia de uma neutralidade ideológica, uma neutralidade com relação a valores por parte de qualquer pessoa. Nós partimos do pressuposto que o ser humano ele age impulsionado por alguns valores, e esses valores estão dentro de uma determinada cosmovisão. Então, a ideia de uma cosmovisão é exatamente explicar por que nós tomamos algumas decisões. Por exemplo, quando nós estamos diante de algumas questões práticas acerca do casamento, acerca de princípios éticos, acerca da ética, acerca do uso de drogas, acerca do aborto, todas as vezes que nós vamos
tomar uma decisão ou emitir uma opinião acerca desses assuntos, nós vamos recorrer a esse conjunto de valores e princípios que nós extraímos da nossa razão e também da nossa experiência, e isso vai gerar todo esse conjunto, esse arcabouço de prerrogativas e de pressupostos para a nossa tomada de decisão. Dentro disso, nós temos a cosmovisão, que ela é influenciada por crenças, por valores e também por sentimentos. Não há como você prescindir da presença dos sentimentos na ideia de cosmovisão, obviamente, até porque a cosmovisão não é puramente racional, nós somos seres afetivos, e dentro de uma perspectiva bíblica, nós somos aí formados por Deus e temos que ter essa perspectiva holística. E com isso, a partir do momento que nós temos toda essa base de crenças, de valores, de sentimentos, de experiências que formam toda a integridade daquilo que forma a base que vai nos direcionar a tomar algumas decisões, e isso nos leva, por consequência, a tomar decisões, as nossas atitudes. Isso vai gerar os nossos comportamentos. É nesse sentido que o Richard Weaver, ele vai utilizar aquela expressão em um livro dele, que ele diz que ideias têm consequências. É nesse sentido. É o sentido em que cosmovisões não são somente um conjunto abstrato de crenças e também de experiências, não é somente isso, ela gera também pressupostos que vão nos direcionar a tomar decisões na vida privada, na vida pública, na própria sociedade, na forma como nós lidamos com a questão do trabalho, como tratamos outras pessoas, enfim. Cosmovisão, portanto, em linhas gerais, é todo esse conjunto de crenças, de valores que forma a nossa identidade e que vai nos direcionar a tomar certos comportamentos. Essa abordagem, é claro, era uma abordagem que era utilizada prioritariamente dentro da discussão filosófica, que depois ela começa a ser utilizada dentro do pensamento cristão. Dentro da teologia cristã, alguns pensadores, alguns teólogos, mais especialmente teólogos da linha reformada, vão fazer uma abordagem acerca disso. Os principais nomes da teologia cristã que vão fazer uma abordagem, vão pegar o conceito de cosmovisão, que era utilizado dentro da discussão filosófica, são pensadores como James Orr, o próprio Gordon Clark. Daí nós temos uma abordagem que atualmente é uma abordagem mais conhecida, que é a perspectiva do neocalvinismo. Nós temos aqui os holandeses Abraham Kuyper, né, que foi primeiro ministro da Holanda, que foi responsável por fundar a Universidade Livre de Amsterdã, e também era um jornalista, um estadista, uma pessoa que tinha uma grande influência dentro da Holanda, e ele era um pensador e também de crença reformada calvinista. E ele estabeleceu as bases, utilizando como ponto de partida o pensamento de James Orr. Ele vai se valer desse princípio para destacar, portanto, que a fé cristã, ela não é somente uma questão de experiência, não é questão somente de espiritualidade que diz respeito à vida privada. Ele vai defender a perspectiva, partindo da ideia de que Cristo é o Senhor de todas as coisas, que ele é soberano sobre todas as coisas. Nada escapa da soberania de Deus, nem mesmo o Estado. Então, ele vai destacar a imagem que é mais conhecida, em que Cristo está acima de todas as coisas, e abaixo dele nós temos a figura do Estado, nós temos a figura das demais instituições, nós temos a figura da própria igreja, nós temos a figura do sindicato. Todas essas entidades estão abaixo dessa soberania, que é a soberania de Cristo. Uma frase muito interessante, que é muito conhecida, do Abraham Kuyper, que é a frase que ele destaca da seguinte maneira, em que Cristo diz da seguinte maneira: não existe um único centímetro do universo sobre o qual Cristo não possa dizer é meu. Por quê?
ele parte de um pressuposto da soberania de Cristo sobre todas as demais instituições. Ora, se Cristo é soberano sobre todas as coisas, significa dizer que a fé cristã, o pensamento cristão, ele não está restrito somente a questões eminentemente religiosas. A fé cristã, ela pode contribuir em todas essas áreas. E ele vai se valer dessa ideia de soberania, primeiramente de Cristo, que é o soberano máximo, e depois ele vai utilizar um pensamento que ele vai chamar de soberania das esferas, que vai ser aperfeiçoado, pensamento esse, que vai ser aperfeiçoado pelo Hermann Doiver, que é também um outro, era um jurista, um pensador calvinista, que vai aprimorar esse pensamento e trazer maiores contribuições da cosmovisão nessa perspectiva, uma cosmovisão reformada. E, por fim, grandes contribuições também, de maneira que acabou popularizando ainda mais essa questão da fé cristã como uma cosmovisão, foi o próprio Francis Schaeffer, o pastor presbiteriano, que fez um trabalho no Alpe Suíço, em Labrie, e que foi responsável por fazer uma grande disseminação através de publicações das suas obras, como O Deus que Intervém, O Deus que se Revela, A Morte da Razão. Então, essas obras acabaram fazendo um trabalho de disseminação muito grande dessa perspectiva da fé cristã como uma cosmovisão e não somente uma experiência privada. E depois nós temos algumas contribuições que são contribuições que também vêm nessa perspectiva, que aí nós temos autores como Charles Colson e a própria Nancy Pearcey, escreveram livros que foram publicados pela CPAD, como E Agora, Como Viveremos, e também o livro Verdade Absoluta, que foi escrito pela Nancy Pearcey. Então, todas essas obras, elas vão fazer a disseminação da fé cristã como uma cosmovisão, para destacar o quê? Para destacar que o cristianismo não é somente uma experiência privada, mas é uma visão abrangente sobre toda a totalidade, sobre todas as coisas que existem. É por isso que a Nancy Pearcey vai utilizar esse termo verdade absoluta. Por quê? Porque a cosmovisão, ela se propõe ser uma visão totalizante sobre todas as coisas. Mas vejam, por que a fé cristã, os cristãos passaram a trazer essa discussão, ou esse conceito que não é originariamente cristão, mas um conceito originariamente filosófico? Por que esse conceito passou a ser discutido no âmbito do pensamento cristão ou no âmbito da teologia cristã, retomando aí a James Orr? Isso acontece porque, a partir do momento que o cristianismo começou a perder espaço dentro da sociedade, depois da Idade Média, chegamos ao período da modernidade, o grande pressuposto básico era o pensamento científico. E depois nós temos o próprio iluminismo, como a Era das Luzes, e tudo aquilo que dizia respeito à religião, à fé, estava separado dessa discussão mais pública. É nesse sentido que o Francis Schaeffer vai utilizar aquela expressão que são chamados dois pavimentos. O mundo acaba dividindo-se em dois pavimentos. O pavimento de cima, onde estaria o mundo público, o mundo da razão, e o pavimento de baixo, onde estaria a fé e a própria religião. No pavimento de cima, nós teríamos os fatos, e no pavimento de baixo, nós teríamos os chamados valores. Contrariando isso, aí sim o pensamento cristão vai falando, não, nós precisamos demonstrar, nós precisamos argumentar que a fé cristã não é somente algo de natureza privada, a fé cristã é uma visão sobre todas as coisas. Então, esse conceito de cosmovisão aplicado à teologia cristã, ele vai surgir como para combater o modernismo e o secularismo que tentavam empurrar cada vez mais o cristianismo para a esfera privada. Então, foi nesse sentido que o termo passou a ser utilizado dentro da teologia cristã. E até aqui você tem percebido que a maior parte, a grande parte dessa discussão, ela se dá dentro da perspectiva reformada, que de onde vem a ideia do neocalvinismo,
com essa perspectiva de contribuição na esfera pública. Nós sabemos que desde Calvino, o calvinismo, ele sempre se propôs a pensar na esfera pública, nós sabemos disso, mas a partir do neocalvinismo nós temos uma discussão mais aprofundada. E é de conhecimento também que toda essa formação de uma cosmovisão reformada, a partir dessa perspectiva, ela se vale de 3 pressupostos essenciais que estruturam, por assim dizer, a cosmovisão cristã. São 3 pressupostos bíblicos, são eles: criação, a queda e a redenção. A criação explica de onde nós viemos, explica também o aspecto que dá dignidade às liberdades para o ser humano e atribui valor e propósito ao ser humano. A queda, ela vai explicar o que há de errado com a sociedade, e não somente do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista ético, cujos pressupostos vão também ser utilizados na área da pedagogia, na área da própria política. Um exemplo que nós podemos trazer das implicações desse pressuposto bíblico da queda é para a própria limitação do poder do ponto de vista do Estado e do ponto de vista das autoridades políticas. Nós temos a divisão tripartite de poderes, que geralmente se remonta essa tripartição a Montesquieu, ou mais antigamente ainda ao próprio Aristóteles, mas nós sabemos que a perspectiva bíblica judaico-cristã, ela já estabelecia esses limites que deveriam ser observados para as autoridades. E, por fim, que é também uma concepção muito presente na perspectiva neocalvinista, na cosmovisão neocalvinista, é exatamente a perspectiva de redenção. E aqui se aplica a redenção, não somente a redenção da transformação individual de vida, da salvação da alma, mas também a ideia de redenção da própria cultura. Esse é um termo que vai ser muito utilizado dentro da perspectiva reformada, porque vai se utilizar o pressuposto segundo o qual os cristãos eles podem contribuir com as discussões de natureza pública e mudar a sociedade. Esse modelo, ele é um modelo que é também chamado de um modelo conversionista, porque ele muda as pessoas, mas ele também teria capacidade de mudar a própria estrutura social. É nesse sentido que o Charles Colson, ele faz uma afirmação, que foi uma afirmação que, logo no início, que eu o li pela primeira vez, esse texto, que é no livro E Agora Como Veremos, ele diz: o evangelho não se resume a João 3,16. Obviamente, o que ele queria dizer ali, que o evangelho, ele envolve salvação pessoal, regeneração, transformação espiritual de vida, fazendo-nos novas criaturas, mas, ao mesmo tempo, engloba todos os demais aspectos da sociedade, como a política, como a economia, como o direito, como as artes, tanto que a perspectiva reformada vai ter uma contribuição muito grande. Nós temos alguns pensadores reformados, seguindo essa linha, que vão contribuir nessa esfera. Então, foi nesse panorama que nós tivemos a introdução do conceito de cosmovisão aplicado à perspectiva cristã. Veja, nesse aspecto, os pontos essenciais ou os resumos essenciais que nós vamos extrair do que seja uma cosmovisão dentro de uma abordagem cristã seria, nesse aspecto, a cosmovisão seria um sistema teísta que exibe a coerência racional da revelação bíblica, como é o conceito utilizado pelo Carl Henry. O David Nogle, naquele livro que citei logo no início, que é o livro Cosmovisão, que é esse livro que aqui está, ele diz, a sua popularidade de quem? Da cosmovisão na perspectiva cristã, deve-se, em parte, à tentativa de fornecer uma explicação abrangente da realidade, que esteja enraizada na palavra de Deus. Então, o que esses teólogos cristãos
buscavam fazer é explicar de maneira plausível, de maneira racional, como o mundo funciona a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva teísta. É por isso que quando o próprio James Sire ele vai catalogar as suas cosmovisões, ele vai colocar o teísmo como uma dessas cosmovisões. E o cristianismo ele estaria dentro dessa cosmovisão maior, que seria a cosmovisão teísta. Nesse ponto, qual que era a proposta? E estou aqui somente sumarizando essa regressão histórica. Esse conceito cosmovisional veio para oferecer, portanto, uma nova perspectiva sobre a natureza holística, as dimensões cósmicas e as aplicações universais da fé cristã. Como eu mencionei, em um momento que a fé cristã está sendo empurrada para a marginalidade social, em que se utiliza tão somente critérios de relevância pública, critérios de questões racionais da ciência, então, essa perspectiva cristã, ela busca apresentar uma alternativa para dizer, olha, nós temos plausibilidade, e isso vai ser apresentado em termos de cosmovisão. Bom, aí eu gostaria de sintetizar para destacar o seguinte: nós podemos, a partir dessa compreensão da forma como se construiu o conceito de cosmovisão dentro da perspectiva cristã, nós podemos dizer que existem duas abordagens, duas formas de se compreender a cosmovisão na perspectiva cristã. A primeira delas é entender que a cosmovisão é, antes de tudo, um compromisso pré-teórico, ou seja, não é uma teoria. Não é uma teoria, é como eu vou utilizar o conceito do James Sire, é um compromisso, é uma asserção do coração, inicialmente, é uma orientação fundamental do coração. E uma segunda abordagem, que é utilizada também dentro da própria teologia cristã, é entender cosmovisão como uma forma de possibilitar o envolvimento do cristianismo com a cultura e com a esfera pública mais abrangente. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, para entender que nós podemos compreender, entre várias outras facetas da ideia de cosmovisão, ou da teoria da cosmovisão, que existem dois aspectos muito importantes de como nós, que somos cristãos, e mais especialmente eu vou canalizar daqui a pouco para fazer uma reflexão pentecostal à luz disso daí, sobre essas duas abordagens, como um compromisso pré-teórico, ou seja, nós não temos uma teoria primeiramente definida, mas é algo que parte de uma orientação, de algo que capta o meu coração, os meus desejos mais internos, e isso começa a moldar a minha compreensão da vida. E uma segunda abordagem seria o envolvimento com a cultura e com a esfera pública. Veja, nesse ponto, nesse sentido de cosmovisão, enquanto uma orientação como algo pré-teórico, eu acho muito interessante o conceito que é dado pelo James Sire no livro dele, Dando Nome ao Elefante. Ele diz: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou num conjunto de pressuposições. Aí ele abre parênteses. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Só esse conceito aqui daria margem para nós passarmos um bom tempo refletindo sobre cada uma dessas partes. Inclusive, o James Sire, nesse livro Dando Nome ao Elefante, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar cada uma dessas partes do conceito dele e vai destrinchar e vai explicar cada um desses aspectos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente para essa afirmação do James Sire de que cosmovisão é um compromisso. É um compromisso, é uma orientação fundamental do coração. Ou seja, não é uma teoria inicialmente pronta,
fechada e acabada. Não é uma teoria, não é algo que nós vemos a teoria formada enquanto sistema, mas é, antes de tudo, algo que capta o nosso coração. Veja, essa é a afirmação mais elementar que James Sire ele vai se valer. E aqui, depois de nós termos passado por uma verificação da concepção do que seja cosmovisão na perspectiva da teologia calvinista e reformada, é que nós começamos a fazer uma abordagem e trazer para a nossa concepção. Qual seria a nossa abordagem dentro de uma perspectiva pentecostal? Nós vamos entender a cosmovisão como um conjunto de crenças, como algo fechado, ou inicialmente como algo pré-teórico, como um compromisso fundamental do coração. Até porque a Bíblia vai utilizar esse elemento do coração como centro propulsor que vai nos dirigir para a tomada de decisão. Aqui está uma questão bem interessante. Ao fazer essa abordagem, e aqui eu chamo a atenção para isso, o James Smith, que é um teólogo, inclusive, que vem de uma linha neocalvinista, mas continuista e, portanto, carismático, ou seja, que acredita na atualidade dos dons. O James Smith, ele tem escrito algumas obras, e mais recentemente ele escreveu esse livro, Desejando o Reino, Culto, Cosmovisão e Formação Cultural, que ele faz uma crítica à ideia de cosmovisão no aspecto somente cerebral, no aspecto somente cognitivo. O que ele... Olha só, ele utiliza, primeiramente, como recorte, somente para exemplificar, ele utiliza uma citação de um teólogo, que é o Francis Bacon. O Bacon é um teólogo, um pensador, que tem várias discussões, é um apologeta cultural, então ele aborda esse assunto também. Olha só o conceito que o James Smith utiliza para a cosmovisão. Ele diz o seguinte: o que queremos dizer é que a fé cristã é uma tapeçaria filosófica de ideias, princípios e afirmações metafísicas interdependentes, oriundas das escrituras judaico-cristãs, bem como de credos, teologias, comunidades e normas éticas e instituições que prosperaram sobre a autoridade desses escritos. Ou seja, utilizando aqui o exemplo do Francis Bacon, não somente dele, mas de toda uma tradição que acaba seguindo essa perspectiva, ele entende a cosmovisão aqui no seu aspecto pedagógico, no seu aspecto de um conjunto fixo de crenças que poderiam identificar o que seria a cosmovisão cristã. Só que daí o James Smith vai criticar essa abordagem para dizer o seguinte: olha, essas interpretações de cosmovisão ocultam uma compreensão dualista e, portanto, reducionista da fé cristã. Ela reduz a fé cristã basicamente a um conjunto de ideias, princípios, afirmações e proposições conhecidas e nas quais se crê. Ou seja, James Smith está dizendo, olha, eu não posso, ao tentar apresentar a plausibilidade da fé cristã na esfera pública, a partir de valores bíblicos, eu não posso incorrer no mesmo erro que o positivismo, que o racionalismo fez, que é utilizar somente a razão, que é utilizar somente a conquista e a busca do cérebro humano. Ele fala, eu não posso concordar com isso. Então, o James Smith ele vai dizer, olha, esse é um livro bem interessante, e eu volto a destacar, ele foi criticado, tem sido criticado por essa abordagem, mas ele tem coragem para dizer isso, ele vai criticar essa análise, essa apresentação da cosmovisão em termos puramente racionalistas. Não que a razão não faça parte. O que o James Smith vai utilizar, ele vai destacar o seguinte: antes de ser um ser pensante, o homem, ele é um ser litúrgico, é um homo religioso. Antes de aprender alguma coisa cognitivamente, nós adoramos alguma coisa. Ou seja, nós somos captados inicialmente pelos nossos afetos, pelo nosso coração, em outras palavras, é o que ele vai dizer. Então, ele vai dizer, olha, essa abordagem
da fé cristã como uma cosmovisão que se reduz somente a um conjunto de crenças, ela pode ser perigosa, porque, nesse sentido, nós estaremos colocando a fé cristã somente como um sistema a mais, ao lado dos sistemas filosóficos e ideológicos que aí estão na esfera pública. É nesse ponto que o próprio David Noble ele vai também tratar essa questão, ele vai destacar, inclusive, a diferença no pensamento da ideia de cosmovisão que há entre o pensamento da teologia católica, da teologia ortodoxa, oriental, e também da perspectiva reformada. Ele vai dizer, há um perigo de que defensores da cosmovisão cristã cultivem um entusiasmo moderado pelos seus sistemas bíblicos, com potencial cultural e apologético, e se esqueçam do Deus que está atrás dele. Ou seja, a preocupação aqui do Noble e a preocupação do James Smith é que quando eu reduzo, eu restringo, sintetizo toda a dinâmica da fé cristã e do cristianismo, um conjunto de dogmas, a um mosaico de crenças e diz, aqui está a cosmovisão cristã, ele diz, é perigoso porque eu posso acabar me esquecendo do que é de mais importante, que é o próprio Deus, que embasa tudo isso daí. O James Smith, ele diz o seguinte, aquilo que eu destaquei, antes de ser seres pensantes, somos seres que adoram, somos seres litúrgicos. Antes de teorizarmos sobre a natureza de Deus, cantamos louvores a Ele. Antes de sistematizarmos a doutrina das duas naturezas de Cristo, recebemos o corpo de Cristo em Eucaristia. Ou seja, o aspecto experiencial, afetivo, ele vem primeiro, ele vem antes da ideia cognitiva. E aqui é muito interessante, principalmente para nós que pensamos do ponto de vista do que é fazer teologia, o que é fazer teologia, o que é ensinar as pessoas. Há muitos anos nós criticamos aquele tipo de educação que é meramente informativa, aquela ideia de repassar informações. Ora, isso é uma premissa básica, e essa é uma premissa realmente correta, mas nós precisamos tomar um cuidado também se nós não estamos utilizando essa ideia de fazer teologia simplesmente pela via informativa e não formativa, que atinge o ser humano na sua integralidade. O James Smith, ele diz também, sugiro que em vez de pensar sobre a cosmovisão como conhecimento cristão específicos, deveríamos falar de um imaginário social cristão. Ou seja, ele vai se valer aqui do Charles Taylor, que utiliza essa expressão imaginário social, para destacar o seguinte, em vez de ser um aspecto cognitivo, é algo que diz respeito à compreensão afetiva do mundo. Ou seja, nós encaramos o mundo não somente através da nossa compreensão racional, mas aquilo que nos afeta também do ponto de vista experiencial, do ponto de vista afetivo, que constitui um entendimento especificamente cristão do mundo, está implícito nas práticas da adoração cristã. E aqui está o ponto. Vamos fazer uma análise, agora já caminhando, para nós fazermos uma ponte com a perspectiva pentecostal. Nós que somos pentecostais, qual que é o ponto essencial que nos captou? Como é que nós tivemos a experiência da nossa conversão? Foi algo que nos captou não inicialmente a mente, mas captou o nosso coração, captou o nosso espírito, nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. A mente, depois nós vamos compreender como que nós explicamos todo esse conjunto de fatores. Mas, antes de tudo, nós começamos a compreender, a assumir essa cosmovisão a partir de um aspecto que diz respeito à nossa própria experiência. Ou seja, se nós entendermos aqui cosmovisão como um conjunto de crenças, nós poderíamos dizer, do aspecto cognitivo somente, esse aspecto ele é frágil, porque ele acaba sendo reducionista, racionalizando por demasia a fé cristã. Agora, se nós entendemos que a cosmovisão é a orientação fundamental do coração, que é aquilo que nos impulsiona, que destaca que nós não somos neutros, e não existem pessoas neutras, mas como aquilo que nos impulsiona a ver, valorizar, agir, tomar decisões, aí sim nós podemos dizer que, de fato, isso pode ser utilizado para os propósitos da teologia pentecostal. Até porque
Se a cosmovisão ela é pré-teórica, é uma orientação fundamental do coração, somente depois nós explicamos através da racionalidade, e não através do racionalismo, e nós precisamos aqui fazer essa ponderação, essa observação. Se o pentecostalismo ele se vale inicialmente como ponto de partida dessa experiência tocante do Espírito Santo de Deus, é algo pré-teórico, nós somos convertidos sem que alguém tenha nos explicado sobre o nascimento virginal de Cristo, sem nos explicar a doutrina da Trindade, nós somos tomados pelo coração. Então, se a cosmovisão, eu disse em um dos meus livros, Livro Seguidores de Cristo, é algo pré-teórico, significa dizer que a fé pentecostal tem maiores condições de prover uma visão totalizante da vida na medida em que ela parte exatamente de uma experiência fundante do ser humano com o aspecto divino e mais especialmente com o próprio Deus através do Espírito Santo. E uma segunda abordagem, a abordagem pública, é que daí nós sabemos, e aqui eu chamo a tua atenção. Mas a cosmovisão, nesse sentido, ela tem um aspecto muito importante, que é fazer com que os cristãos se aproximem do cenário público. Mas eu gostaria de lembrar que não existe somente essa perspectiva de aproximação dos cristãos com a esfera pública se valendo somente da teoria da cosmovisão. Às vezes se utiliza a cosmovisão para dar o sentido a isso, mas nós precisamos entender o que há por trás da teoria ou da história da cosmovisão. Nesse ponto, eu lembro que existem outras propostas teológicas, que não vou abordar aqui, mas só para destacar, o catolicismo tem a doutrina social da Igreja Católica, que é o princípio da subsidiariedade. O próprio luteranismo, a igreja, um luterano, só para que você compreenda essa afirmação, ele vai se valer da chamada doutrina dos dois reinos, né? A doutrina dos dois reinos. E nessa doutrina dos dois reinos, o luterano que segue fielmente a perspectiva, as crenças do luteranismo, ele não vai se valer da perspectiva da cosmovisão, mais especialmente da cosmovisão reformada. Nós temos aí sim o neocalvinismo, que se vale da soberania das esferas, que vai se valer da cosmovisão, e, por fim, o próprio pentecostalismo, que também pode prover uma visão mais abrangente da presença pública. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, é que se nós queremos utilizar a definição, esse nome cosmovisão, para termos uma presença pública, para falar sobre política, sobre economia, sobre Estado, sobre todos esses aspectos, sobre direitos humanos, sobre esses aspectos que estão na sociedade, eu queria dizer e lembrar que não existe somente a perspectiva da cosmovisão. Se é um termo genérico, para esclarecer somente que o cristão pode enxergar todas as coisas a partir da Bíblia, ok. Agora nós precisamos ter como premissa a ideia, o que fundamenta essa linha teológica. Nesse ponto, eu tenho esse mapa aqui que extraí do livro do Timothy Keller, que é a Igreja Centrada. Não vou aqui aprofundar, mas só para demonstrar que são perspectivas teológicas que apresentam formas como o cristão pode encarar a conexão que há entre sagrado, aquilo que é sagrado, e aquilo que é chamado de secular. Como nós fazemos essa conexão? Existem várias perspectivas sobre isso. Aí nós temos o modelo dos dois reinos, que falei, da perspectiva luterana. Aí nós temos os modelos que propugnam uma relevância, como a própria teologia da libertação, os protestantes históricos. Aí nós temos o modelo transformacionista, e aqui está o ponto. Aí o neocalvinismo e essa perspectiva da cosmovisão reformada está nesse aspecto aqui, e aqui algumas críticas que podem ser feitas quando essa presença pública ela é muito radical, porque ela pode dar espaço a perspectiva teonomistas, ou seja, é a tentativa de ganhar a força ao espaço público sem que seja uma perspectiva, uma influência dialogal ou dialógica, por assim dizer. E temos também uma perspectiva que é o modelo contracultural, que vai ter um afastamento. Então, a ideia de cosmovisão na teologia como presença pública é somente uma das ideias, não é a única ideia. E o Timothy Keller,
O Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano, no livro dele, Igreja Centrada, ele vai fazer uma crítica a esse modelo de presença pública da fé cristã, que se vale desse modelo que é o modelo de cosmovisão. Ele diz: o conceito de cosmovisão é demasiado cognitivo. O modelo transformacionista, porque a ideia da cosmovisão é fazer esse processo de transformação, é fazer essa cristianização da sociedade. É marcado por uma depreciação da igreja, um foco excessivo na influência cultural. E eu chamo a sua atenção para isso. O modelo de cosmovisão acaba se preocupando em demasia com as discussões de natureza social e se esquece do aspecto individual da espiritualidade dessa transformação individual. Ou seja, desse contato, dessa vivacidade espiritual. O modelo transformacionista tem dado valor excessivo à política como um meio de mudar a cultura. Olha uma crítica que é feita pelo próprio Timothy Keller, que é um reformado, vale dizer. Ou seja, quando você encara a cosmovisão somente como uma ferramenta, um instrumento de influência pública, você pode correr o risco de querer se valer demais da política e deposita a própria esperança na política. Não é sem sentido. Não é sem sentido que a direita norte-americana, ela se vale muito desses pressupostos. E, por fim, o modelo transformacionista não reconhece os perigos do poder. Eu tenho mais, pelo menos 10 minutos, e gostaria de caminhar aqui para ter uma explicitação. Depois que nós tivemos uma visão panorâmica do que é cosmovisão, os contrapontos, enquanto orientação fundamental do coração, acredito que seja uma concepção correta, porque ninguém toma decisões em um vácuo existencial, mas fica aí essa observação acerca do aspecto eminentemente cognitivo e de que existem outras formas de nós compreendermos a presença pública da igreja, não necessariamente através da perspectiva que é a perspectiva cosmovisional e mais especialmente da cosmovisão reformada. Deixe-me fazer um contraponto. Essa perspectiva tem uma grande contribuição? Tem uma grande contribuição e nós precisamos reconhecer isso. Eu, particularmente, fui muito influenciado pela obra E Agora Como Veremos, as obras do Charles Colson, da Nancy Pearcey, através da literatura do Franz Schaeffer. Agora, como críticos que somos, pensadores, e olhando para a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, e olhando mais especialmente para a nossa tradição pentecostal, nós precisamos ter essa capacidade de verificar aquilo que se adequa ou não se adequa à nossa tradição. E a pergunta que nós fazemos é: como é que nós podemos compreender o pentecostalismo? O que é o pentecostalismo? E o pentecostalismo, ele se relaciona com a cosmovisão? Há uma discussão, só para início de conversa, para nós entendermos o que é pentecostalismo. Os católicos, eles conseguem responder o que é o catolicismo a partir dos catecismos da Igreja Católica. A tradição reformada vai lá nas Institutas de Calvino, vai no Catecismo de Westminster e tem uma resposta para isso. Os luteranos vão lá nos escritos de Martinho Lutero, vão na Fórmula de Concórdia, vão na Confissão de Augsburg, para entender a tradição luterana. Mas nós sabemos que o pentecostalismo, a teologia pentecostal, não tem essa unicidade. Tanto que o que caracteriza o pentecostalismo é exatamente essa pluralidade, essa vivacidade. Então, a própria definição do que seja o pentecostalismo é algo que tem enfrentado alguns desafios ao longo dos anos. Por quê? Porque nós podemos compreender o pentecostalismo sob várias perspectivas. Primeiro, o pentecostalismo é uma experiência espiritual, ninguém duvida disso. Nós entendemos a fé pentecostal a partir dessa experiência inicial, e a primeira e mais importante experiência que nós temos é a experiência da conversão. E depois a experiência dos dons do Espírito, batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, de cura, de profecia. Mas, ao mesmo tempo, o pentecostalismo ele também é uma linha teológica a partir de uma narrativa. Que narrativa que é essa? A narrativa bíblica e também a narrativa dos títulos ou dos ofícios de Cristo, que eu vou apresentar logo na sequência. Mas, eu acho interessante que dentro dessa perspectiva, o Wolfgang Wunden, que é um teólogo pentecostal, ele diz: os pentecostais não têm uma teologia, eles têm vivido uma teologia.
É claro que o Von dele não está dizendo aqui, de maneira absoluta e peremptória, que nós não temos produzido teologia. Ele está fazendo uma inversão, só para destacar que, sim, nós temos uma teologia, mas mais do que ter algo fixo, conjunto de dogmas, nós temos vivido, nós damos valor a essa vivência. E, por fim, nós temos uma visão de mundo, podemos entender o pentecostalismo como uma visão de mundo também. Não nesses termos que acabei de dizer, numa perspectiva eminentemente reformada. Estou dizendo uma forma, como imaginário social. O Byron Klaus, ele diz o seguinte: a cosmovisão pentecostal reflete um modo de entender que abrange a realidade de todos os aspectos da vida, naturais e sobrenaturais. Assim, a profecia, a orientação divina, as visões, as curas e os demais milagres não são considerados exemplos estáticos daquilo que Cristo fazia. São realidades que continuamos a esperar nos dias de hoje. Realidades estas que permitem que sejam demonstradas a grandeza e glória de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o pentecostalismo é uma forma de compreender todas as coisas. Se eu acredito no sobrenatural, nos dons, olha que coisa interessante, isso molda o meu ser. Não é somente um compromisso de final de semana, uma cura na igreja, uma oração que eu faço. Não, isso direciona a minha concepção sobre todos os aspectos da vida. O James Smith, em um outro livro dele, que é Pensando em Línguas, ele diz o seguinte: ele sustenta que o pentecostalismo se alicerça em compromissos fundamentais pentecostais, que formam de maneira articulada uma cosmovisão pentecostal ou um imaginário social. Ou seja, o pentecostalismo, ele pode ser compreendido como uma visão totalizante da vida. Mas desde que nós entendamos isso não como um conjunto fechado de dogmas, embora eles vão explicar a grande narrativa, que eu vou dizer logo na sequência. Mas ele parte prioritariamente de algo que nos toca, o sobrenatural, aquilo que nós vivenciamos. É por isso que se afirma que o pentecostalismo ele tem esse aspecto prático da vivência. Nesse ponto, o pentecostalismo envolve o ser no mundo. Não corresponde a uma visão espiritualista da fé, que leva à fuga da realidade presente. Aqui está um ponto, gente. Ao entendermos a fé pentecostal como um compromisso, uma orientação de vida, isso nos afasta da fuga da realidade para dizer assim, olha, eu não vou me envolver com a sociedade, não me envolvo com a política, não me envolvo com a cultura, não. Na medida que nós olhamos o compromisso cristão de ser sal da terra e luz do mundo, nós entendemos isso. À luz das Escrituras, notadamente a partir de Atos dos Apóstolos, veremos que a crença pentecostal implica também em uma reflexão sobre o ser no mundo. O Gordon Fee, ele diz o seguinte: o Espírito capacita a vida, ética em todas as suas dimensões individualmente e dentro da comunidade e do mundo. Pentecostalismo diz respeito a tudo aquilo que diz respeito à nossa vida em sociedade. Para que você entenda o que eu estou dizendo aqui, e eu quero ser bem sucinto, a melhor ilustração que eu posso extrair da Bíblia são as dimensões da espiritualidade pentecostal. E tem uma imagem muito interessante à luz da Bíblia, que é o próprio cenáculo. Já que para nós, Atos 2 tem um fator crucial para nós entendermos a dinâmica da vida cristã, porque sempre que nós vamos falar de fé cristã, nós voltamos para Atos e vamos em Atos 2, quando os discípulos estavam onde? Estavam no cenáculo. Estavam reunidos. Então, foram batizados. É interessante nós percebermos que, na medida que nós olhamos os evangelhos e também Atos dos Apóstolos, nós podemos extrair alguns vetores, alguns princípios para a fé pentecostal. Ela tem um aspecto que é intra-cenáculo ou dentro do cenáculo. E aqui está um ponto que o pentecostal não pode abrir mão. O que acontece dentro do cenáculo? É dentro do cenáculo que os discípulos, eles participam da ceia, da última ceia com o Senhor. Isso indica para nós o nosso compromisso com a regeneração, com a transformação individual de vida. É dentro do cenáculo que eles têm, o Pedro tem o seu pé lavado, que é o pedlávium, que isso aponta para a purificação e santificação. É dentro do cenáculo que eles são batizados, isso aponta para o empoderamento do Espírito. Em outras palavras, a dinâmica da vida cristã, ela começa no cenáculo.
da experiência de vida. É por isso que o pentecostal valoriza esse aspecto da intimidade com Deus, da comunhão. Mas é interessante aqui que, como diz um autor, da mesma forma, um autor chamado Miroslav Volf, que vou citar ele logo na sequência, quando nós olhamos para aquele exemplo do Sinai, quando Moisés estava com Deus, era um momento místico, aquele momento de contato com Deus. É a subida ao Sinai. Só que Moisés desceu do Sinai para entregar a lei e para organizar o povo, para liderar o povo. O mesmo acontece com a fé pentecostal. Nós temos aspectos importantíssimos dentro do cenáculo que estruturam a nossa espiritualidade. Mas não se restringe ao cenáculo. Envolve também um aspecto fora do cenáculo. E daí, fora do cenáculo, os discípulos vão pregar, vão dar um testemunho público, vão exercer a diaconia, não somente para a comunidade de fé, mas eles caem na graça do povo ali, e também para explicitar essa comunhão. Em outras palavras, o que estou apresentando aqui é que, a partir da perspectiva bíblica, nós vamos compreender que a espiritualidade pentecostal, ela envolve a dinâmica dentro do cenáculo, mas também a espiritualidade fora do cenáculo. Qual que é o ponto de equilíbrio aqui? O ponto de equilíbrio é que, se eu tenho espiritualidade somente dentro do cenáculo, eu tenho uma religiosidade simplesmente privada. Se eu tenho uma espiritualidade somente, uma perspectiva do evangelho somente fora do cenáculo, eu só tenho uma religião social. O ponto de equilíbrio na vida cristã é encontrar a dinâmica dentro do cenáculo e também fora do cenáculo. Como que nós fazemos isso? Nós vamos utilizar para nós compreendermos toda a realidade. Os reformados se valem da criação, da queda e da redenção, que são princípios muito importantes. Mas como que nós construímos a nossa identidade pentecostal? A partir da narrativa, dessas chamadas declarações doxológicas de que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, santifica, cura e em breve voltará. Não tenho tempo de aprofundar aqui, mas essas declarações, que não são somente declarações doutrinárias, mas são declarações doxológicas. Quando eu falo Jesus salva, eu não estou afirmando somente uma crença teológica. Eu estou falando algo que diz respeito a uma crença interna, é uma declaração devocional de adoração ao Senhor por aquilo que ele faz. E muitos autores pentecostais mais atuais estão pegando essas abordagens e demonstrando como pode se aplicar na esfera pública. Um dos exemplos é um autor malaio, teólogo pentecostal, mas que reside nos Estados Unidos, que é Amos Yong. Ele utiliza essas declarações para demonstrar como a fé cristã pode contribuir com a política. Pode contribuir sobre vários aspectos. Eu falo sobre isso no meu livro Entre a Fé e a Política. Nós podemos ter uma visão abrangente, pública, do pentecostalismo? Podemos. Isso porque muitos pentecostais já têm chegado, e nós temos demonstrado que o pentecostalismo ele envolve uma experiência particular de vida. Mas nós temos esses exemplos aí. Os últimos 2 ganhadores de prêmio Nobel, tanto em 2019 quanto em 2018, são cristãos e são cristãos pentecostais. Um que ajudou a reconciliação e a libertação de presos políticos ali na Eritreia, e o outro, um médico que ajudou ali na República do Congo para acabar com os problemas, né, com relação, ou ajudar as vítimas de violência e abuso. Um outro exemplo que cito é esse livro do Miroslav Volf. Ele escreveu esse livro, Uma Fé Pública, como o cristão pode contribuir para o bem comum. Vale dizer, Miroslav Volf é um pentecostal. Cito outros pensadores que não temos obras traduzidas ainda, como o Nimi Waribo, que é um teólogo pentecostal nigeriano, que escreveu várias obras aí, sobre essa daí que não está traduzida, sobre o aspecto ético dentro de uma perspectiva pentecostal. O princípio pentecostal, que fala sobre uma metodologia pneumática da ética para políticas públicas em comunidades pluralistas que são abertas ao Espírito de Deus. O princípio da excelência, que vai ter uma aplicação política e econômica, enfim. O que nós podemos dizer é que a fé pentecostal envolve uma experiência individual e particular de vida.
É isso. Nós não abdicamos disso. Mas, ao mesmo tempo, essa experiência nos leva a ter um aspecto público, uma visão pública, não só a visão. E aqui eu gostaria de finalizar com essa ilustração para você. Eu entendo que nós podemos utilizar o conceito de cosmovisão porque ele explica alguma coisa, que é essa visão sobre a realidade. Mas se você fizer uma análise crítica do que seja cosmovisão, a própria imagem, cosmovisão, ela é imperfeita. Porque aquilo que é cosmovisão é como uma lente que está fora de mim. Ora, a fé cristã não está fora de mim, está em mim. É por isso que eu entendo que a melhor maneira de nós nos referirmos ao cristianismo, a uma fé que engloba todas as coisas, que o meu pensamento é direcionado pelas coisas de Deus, é uma expressão bíblica, que é a expressão ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo envolve ver, pensar e decidir como Cristo decidiria. E para finalizar, eu leio aqui uma passagem que está em Atos, capítulo 17, versículo 27 e 28. Paulo fazendo aquele discurso lá no Areópago, ele diz: para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Aí ele diz no versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. O que Paulo está dizendo aqui? Em Deus nós vivemos vida. Em Deus nos movemos, ou seja, realizamos, praticamos as coisas. E existimos, tem um aspecto existencial aqui, parece uma redundância. Mas Paulo está dizendo aqui que toda a nossa vida, não somente o aspecto religioso, intra-igreja, mas toda a nossa concepção, a partir da soberania de Cristo sobre nós, sobre a nossa vida, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, a fé pentecostal pode contribuir com essas discussões de natureza pública. Quero agradecer, aí está o meu contato, das redes sociais. Muitos desses temas eu tenho tratado nos últimos anos, publicando como nós podemos contribuir nessa área, como o livro que publiquei, o livro O Cristão Universidade, Entre a Fé e a Política, e outras obras que tenho tratado. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Passei alguns minutos, mas espero ter estado à altura aqui para transmitir a mensagem desse dia. Devolvo a direção para o diretor, pastor Elias Torralbo, ou a quem fizer as vezes aí da faculdade FAESP.